Você já ouviu falar em dor do crescimento? Hoje nós vamos conversar sobre esse assunto e eu quero chamar a sua atenção para os seus trabalhos e principalmente sobre a autorrealização, que tem tudo a ver com a dor do crescimento. Necessariamente, quando falamos de dores, estamos falando de traços de caráter e do funcionamento dentro de cada comportamento humano. Eu sou Eli, sou psicanalista, trabalho com desenvolvimento humano e se você é novo aqui, não esqueça de se inscrever nesse canal, de dar o seu like e principalmente ativar o sininho para que você receba cada vez mais notificação e conteúdos desse canal. Canal do autoconhecimento, canal de assuntos relevantes para o atendimento diário que fazemos clinicando, que fazemos com as pessoas que nos procuram para ajudar e que também fazemos na terapia. O processo de dor, ela acompanha a gente desde a vida uterina. Você que é profissional do desenvolvimento humano sabe disso. E todos nós temos um processo de sobrevivência. Cada traço de caráter tem um processo de nascer, sobreviver e desenvolver ao longo da vida. E a dor de cada traço, que são dores existenciais, elas se fundem e se misturam entre si de acordo com cada trauma, de acordo com o crescimento. Então, quando nós falamos de dor do crescimento, necessariamente não estamos falando da criança que está crescendo, está descobrindo um mundo novo, que está na fase das descobertas, não necessariamente. Estou falando de adultos também, de adultos que se perderam nas ideias, que se perderam nesse mundo, que se perderam nas ideologias, nas religiões, nas crenças ou em filosofias, enfim. E o assunto aqui é direto, ele não tem voltas. Nós precisamos tratar as dores das pessoas e entender a partir de uma fala. Quando eu uso o núcleo da psicanálise, nós usamos o principal da matéria-prima, que é a fala. Agora, alguns amigos, alguns colegas que eu converso, eles estão sempre treinando essa fala. O que para a psicanálise é ao contrário, a gente treina é a escuta. Quanto mais a gente vai treinando a escuta nos nossos atendimentos, a gente vai observando o que realmente é pertinente do profissional que tem as ferramentas na terapia e o que é pertinente para quem está falando se sentir guiado por essas ferramentas para que ele encontre ou ela encontre um conforto e uma luz. Então, esse processo de dor do crescimento faz com que a fala seja observada e principalmente a escuta do profissional. Você que é um profissional, você que é terapeuta, psicólogo, precisa treinar essa escuta para que essa dor seja não só explícita no dizer, mas ela seja talvez implícita na maneira com que o seu paciente, o seu cliente está passando isso. Então, eu vou dar essa pequena explanada em como eu faço para usar essas ferramentas diante da dor do crescimento. E essa dor, ela está ligada à autorrealização. Quando a pessoa começa a dizer sobre questões financeiras ou perdas financeiras, ou ela começa a dizer sobre realizar uma mudança de imóvel, de casa ou de fazer algum tipo de transação,
ou até mesmo uma autorrealização de construir algo que ela ainda não tem, mas que ela deseja. Então você imagina o processo de desejo que essa pessoa vai trazer na hora de contar para você, na hora de explicar, e você precisa identificar essa autorrealização. Por que que ela não está se sentindo autorrealizada e por que na fala, o tempo todo, ela vai dizendo que o meu irmão já conseguiu, a minha irmã já conseguiu, os meus tios, os meus primos, meus amigos e já fizeram e eu fiquei para trás. Então essa sensação em que o seu paciente, o seu cliente começa a dizer que ele não se sente realizado e ele não está conseguindo buscar, é uma grande evidência sobre a autorrealização. E aí, nós, profissionais, precisamos fazer o quê? O confronto e as perguntas certas. Às vezes, não é a resposta a gente já tem. A resposta, às vezes, até o seu próprio paciente, o seu cliente, também já tem. Mas qual é a pergunta? Qual é a pergunta diante dessa dor do crescimento que o seu paciente, seu cliente está enfrentando? E você precisa fazer a pergunta sobre essa autorrealização. E quando você faz uma pergunta direta, dizendo, você é uma pessoa realizada? Você se sente realizado? Que nota você daria para a sua realização? Ela vai deixar mais claro ainda e evidente a dor do crescimento que ela está enfrentando. E ela vai dizer, eu me sinto realizado em partes, algumas coisas, nessa altura da vida eu já consegui, mas eu já perdi muito também. Então eu quero entender por que eu sinto tanta dor e por que eu fico nessa expectativa de alcançar o talvez inalcançável para ela. E é aí o início de você começar a identificar os traços de funcionamento de caráter dessa pessoa, desse indivíduo, do seu paciente, do seu cliente, de quem você está ouvindo. E nessa hora de você confrontar e fazer essas perguntas, que ela já te deu essa afirmação, o seu paciente já passou essa afirmação de que está doloroso, está doendo, está frustrante, eu não consigo seguir em frente porque eu sinto que eu fiquei para trás e eu não tenho mais força. E aí ele vai colocar uma série de obstáculos na frente para que ele saia desse estado de dor. Então, isso de cara é um adulto identificando a sua dor do crescimento e principalmente o porquê que essa autorrealização que ele não está alcançando está tão doloroso para ele. Eu tenho alguns livros na minha biblioteca e existe um escritor que na verdade ele é um filósofo que eu gosto muito, que é o Eric Dodson. Ele tem uma frase que eu quero ler para vocês e que tem muito a ver e é pertinente ao nosso assunto sobre a dor do crescimento. Ele diz assim: a autorrealização envolve questionar, acima de tudo, o que normalmente dedicamos tempo e esforço, e não questionar. Ou seja, nós fazemos isso, dedicamos o esforço e, acima de tudo, não questionamos. Por quê? Porque venderam para você ou para o seu paciente uma ideia que você precisa conquistar aquilo daquele jeito e você precisa ser uma pessoa realizada alcançando e buscando aquilo que você quer. Mas nós, na terapia, na clínica, e quando você começa a identificar, não necessariamente o que ele está buscando
é o que ele precisa. Porque no final das contas, mesmo que ele alcance esse inalcançável, mesmo que ele chegue lá, pode ser que essa dor vai continuar existindo. E ela vai continuar existindo porque essa autorrealização, ela envolve identificar uma defesa. Exatamente, uma defesa. E quando você identifica essa defesa, depois de identificar, o confronto para esse cliente, para esse paciente, precisa ser encontrar a coragem e desistir exatamente dessa defesa. Seria mais ou menos assim. Um paciente, um cliente, ele vai até o seu consultório, vai até diante de você e começa a dizer que enquanto ele não alcançar o que ele quer, ele vai continuar sofrendo. Enquanto ele não chegar onde ele precisa, ele vai continuar sofrendo. E você é a pessoa escolhida para ajudá-lo. Só que no fundo, esse paciente, esse cliente, ele não está querendo ajuda. O que ele está querendo é pessoas coniventes para que endosse o caminho que ele está seguindo. E até agora ninguém questionou. Todo mundo disse: nossa, como está difícil para você, você tem dificuldades, você precisa de um sócio, você precisa de dinheiro, você precisa sair desse casamento, você precisa sair desse trabalho, você precisa mudar de casa. Todo mundo deu pitaco na vida dessa pessoa. E agora ela quer uma resposta de você, que é profissional, e está na sua frente, e você vai dizer o que para essa pessoa? É aí que nessas horas não é o que você fala, não é o que você crê, não é o que você acredita que vai funcionar na vida dessa pessoa. O que vai funcionar não é a resposta, como eu disse, é a pergunta. Como é que a gente pergunta para essa pessoa que está tentando alcançar essa autorrealização? Se nós parássemos para olhar e identificar as defesas desse cliente, do seu paciente, você vai identificar que essa autorrealização, ela não é encontrada na coragem de dizer: por que é que eu quero tanto isso? Quem foi que colocou isso diante de você? Por que é que você busca tanto isso ao ponto de acreditar piamente que se eu chegar lá, se eu alcançar isso tão desejado que eu estou buscando, aí eu vou ser feliz? Quando o bom profissional consegue identificar essa dor do crescimento, ele faz as perguntas corretamente. E aí o paciente vai dizer: é verdade, eu não estou sendo feliz no processo, eu não estou crescendo com toda essa dor, porque eu estou automaticamente focado ou focada, né, que é o cliente, o paciente, em chegar lá. Eu quero porque eu quero chegar lá, e depois que eu identifico isso, fica muito mais evidente e mais claro para você começar a usar as ferramentas da terapia, da psicanálise, para que esse paciente tenha leveza de encarar o que ele está enfrentando. Nos traços de caráter, a gente tem as dores existenciais, que nós cansamos de falar aqui. Cada respectiva dor tem o seu traço de funcionamento, e os 50% dessa dor vem do funcionamento desse indivíduo. Aí você vai começar a treinar mais a sua escuta em dizer: eu sei como esse indivíduo funciona, agora vai ficar mais fácil de explicar para ele que o que ele está passando é uma dor de crescimento, é uma dor de evolução, é uma dor que nem ele sabe que está enfrentando essa dor. O que ele pensa que está passando é um problema
do mundo, da economia, de um cataclisma, ou do universo, ou do acaso, ou do destino, sei lá o que ele vai trazer, o que ele acredita, mas não é o que ele realmente está dizendo para você. O que precisa ficar claro é que a dor temporária de um crescimento, ela traz cada vez mais um potencial para que você deixe morrer essa dor. Ou seja, esse potencial de alcançar esse crescimento é saber, eu estou crescendo, eu estou evoluindo. E cada vez que se avança essa dor, é um sinônimo de crescimento. O Eric Dodson, ele é um escritor que ele gosta muito de tratar essas dores com mais profundidade. E que são profundidade que às vezes o cliente não tem, óbvio, porque ele está na sua frente pedindo sua ajuda. E às vezes o terapeuta também não tem, o profissional, o psicólogo também não tem. Então é importante que as coisas que aparentemente não podemos questionar são exatamente as coisas que precisamos questionar na jornada da autorrealização. São essas coisas que não estão sendo questionadas que precisam estar diante do profissional sendo questionadas. Como, por exemplo, o quanto você se destruiria ou quanto você deixaria esse sonho que você tanto quer, esse foco de chegar aonde você quer chegar, o quanto isso destruiria você. Aí a pessoa vai dizer, olha, isso acabaria comigo, ia me arrasar, porque aí sim é que eu entraria em depressão, porque eu não conseguiria chegar onde eu quero, e fugir de tudo isso é muito desagradável, eu gostaria de tirar essa dor, queria ter um aplicativo, um remédio. Ele só quer a solução. E às vezes a própria fala do paciente, do cliente, ele já está explanando o quanto ele deseja ficar longe dessa dor. Então, eu vou dar alguns exemplos aqui para que isso fique mais claro. Imagina só um adulto saudável, ok? Que saiu de casa, fez a sua família, está realizado, tem o seu trabalho e tem os problemas diários como todo mundo tem, porque somos seres humanos e tal. Mas aí, ele tem um irmão gêmeo. Um irmão gêmeo que nasceu com ele, que teve os mesmos estudos, a mesma educação. Só que esse irmão gêmeo, ele não conseguiu sair da casa dos pais, ele não se casou, ele não construiu família, ele não tem uma profissão. E ele é tratado o tempo todo como o coitadinho, porque ele não teve sorte na vida. E aí a família trata ele, nossa, mas o seu irmão, ou o irmão dele, se deu tão bem, tem a família e tal, e o outro não tem. Então, em volta desse indivíduo, existe um aparato de coitadinho, que ele precisa de ajuda porque ele nunca teve sorte, e a gente esbarra naquela questão de dependências emocionais, familiares, nas crenças, enfim, em muitas questões. Mas o que nós estamos falando aqui hoje é sobre a dor do crescimento. Então, esse indivíduo que não conseguiu sair, que não conseguiu ir para a vida, ele sempre vai ficar ancorado numa expectativa de que algo vai me acontecer. Algo vai mudar a minha história e eu vou dar um salto e alcançar o que o meu irmão gêmeo já tem e eu não tenho. Então ele fica vivendo o tempo todo nesse inalcançável.
E quando talvez existe algum sinal que agora eu consigo, agora eu vou ganhar na Mega Sena porque eu joguei e aí eu vou conseguir dar esse salto, ele fica nessa dependência o tempo todo e não enfrenta a dor do crescimento, de ter a sua própria história. Eu costumo dizer nos meus atendimentos que nós todos só conseguimos escrever uma história quando nós saímos de onde estamos e vamos atrás do nosso sonho. Quando nós identificamos um caminho, um processo, é aqui que nós somos felizes. Porque o processo precisa ser feliz e não o final precisa ser o alvo de resultado feliz. O processo é feliz e não o alcançável é feliz. O caminho é feliz e não o lugar onde se chega. É o processo que me faz crescer e enfrentar cada vez mais a dor do crescimento. E cada um de nós temos uma fase. E quando nós temos um indivíduo assim, parado, mesmo que ele tenha um irmão gêmeo que já fez tudo na vida e já está vivendo, esse que já fez tudo, que tem sua família, que trabalha, que enfrenta seus problemas também, ele é julgado por talvez deixar o seu irmão para trás. Esse é julgado por ter talvez deixado o pai ou a mãe para trás porque ele decidiu sair. E o que fica, ele fica sempre amparado nas dependências emocionais de pai, de mãe, de parente, de irmão, e fica sempre pensando, nossa, esse sujeito, essa pessoa nunca teve a sorte. Mas não é, ela nunca enfrentou a dor do crescimento em dizer, cada estágio existe uma dor. E mesmo que sejam gêmeos, cada um tem o seu processo. Cada um tem a sua vivência, cada um tem os seus traumas. E isso eu já expliquei várias vezes, porque o nosso sistema nervoso central, ele desenvolve dentro do sistema límbico um indivíduo totalmente singular na existência do planeta. Mesmo que seja um gêmeos, mesmo que ele tenha exatamente a mesma educação, nascência, serão pessoas diferentes. Serão pessoas completamente diferentes, às vezes até fisicamente. Porque são diferentes e sempre vão ser. E essa dor do crescimento parte do princípio que o indivíduo precisa ser responsabilizado pelas dores que ele está enfrentando. Então, as perguntas precisam ser dentro desse contexto para que justamente essa autorrealização aconteça e possa envolver uma defesa, que nós falamos em identificar a defesa, e depois que identificada, encontrar a coragem de desistir dessa defesa. Seria mais ou menos assim. Por que você se defende tanto disso? Por que você se ofende tanto quando questionam você? Por que você fica tão ofendido ou ofendida quando te fazem uma pergunta? É aí que mora exatamente a identificação da defesa. Porque a pessoa não tem coragem de deixar e encontrar essa defesa e deixar ela para trás. Ela não está identificando e muito menos tem a coragem de deixar para trás. Por que eu me defendo tanto? O que eu preciso dizer é, eu realmente estou em crescimento, eu preciso de ajuda. Isso é exatamente o que nós passamos diariamente nos nossos atendimentos, dentro do consultório, dentro de cada clínica, você tem uma pessoa escondendo as suas defesas e se apresentando sempre perfeito, sempre perfeita e colocando na frente
outros elementos e principalmente apontando, olha, isso acontece comigo porque fulano é assim, porque isso aconteceu comigo e porque quando eu era assim, ele tem sempre um muro na frente e a acusação do que o problema dele está, o problema que ele está passando é sempre do outro. Então, transparecer esse muro de que precisa tirar isso da frente e você identificar uma autodefesa, e essa autodefesa são as suas armas que você precisa colocar na mesa e dizer assim, olha, isso faz parte do seu crescimento, o que você está passando. É claro que nós estamos falando de problemas circunstanciais, problemas em que a pessoa está enfrentando que são circunstanciais. Não estou falando de problemas existenciais, problemas de doença, como do tipo, eu tenho uma diabetes e isso me causa muita dificuldade no trabalho, nos relacionamentos. Isso é uma doença, nós estamos falando de dores existenciais. E isso é outro assunto. O assunto é essa dor do crescimento que faz com que todas as dores circunstanciais elas desenvolvam a partir de uma defesa. Nós precisamos identificar a defesa para que na psicanálise o indivíduo compreenda que ele só precisa baixar a guarda, abaixar suas armas e dizer realmente, eu preciso ser responsabilizado. Eu preciso me responsabilizar pelas minhas decisões. Eu costumo dizer, e tem uma frase que eu uso sempre nos meus atendimentos. Gente moralmente responsável é gente moralmente que decide. Nós somos responsáveis pelas nossas decisões. Então, nós precisamos assumir a responsabilidade da dor. E essa dor, ela vem de multiforma, ela vem de múltiplas maneiras. E a dor do crescimento, ela está sempre de mãos dadas com a autorrealização. Uma aula aqui, hein? Essa autorrealização, ela sempre vai estar ligada cada vez mais nessa dor do crescimento. Então, passar a vida com essa dor temporária, é importante a gente identificar como dor temporária, porque o crescimento dessa dor e de cada dor, ela vai fazer com que isso seja maior ou menor potencial dentro de você, ou dentro do seu cliente, ou dentro do seu paciente. Isso pode ser maior ou menor, por quê? Porque cada um de nós temos um funcionamento. Tá, Eli, como é que eu faço então para identificar esse funcionamento? Eu já disse, nós precisamos ter o beabá dos atendimentos primeiro como ponto de partida, sabendo como o seu cliente funciona, sabendo como cada traço de caráter está se comportando. Se você não tem isso, nada disso que eu estou dizendo aqui vai valer nos seus atendimentos. Nada disso vai ser necessário justamente porque você ainda não identificou como funciona o seu paciente, o seu cliente. E quando a gente fala de dor do crescimento, não necessariamente existe um traço de caráter específico que vai passar por esse problema. Não existe. Todos os traços de caráter são suscetíveis e são vulneráveis a passar pelo autoconhecimento e principalmente pela autorrealização. E essa autorrealização, ela está de mãos dadas com a dor do crescimento. Tem uma outra frase do Eric Dodson que diz assim: se você realmente
quer ser levado para a extremidade do seu ser, onde você poderá transformar a sua vida, isso envolverá questionar todos os seus hábitos e comportamentos, toda a trajetória da sua vida até este ponto, ou seja, todas as coisas que a maioria de nós prefere, é não questionar. Eu adoro essa frase, porque isso faz com que diariamente nós precisamos questionar o sentido das coisas. Por que é que nós fazemos isso? Por que é que você faz o que você faz? Por que que você se comporta do jeito que você se comporta? Por que que você criou esses hábitos? Porque quanto mais velho nós somos, quanto mais o ser humano vai envelhecendo, mais hábitos ele vai adquirindo. E ele vai se acomodando diante dos hábitos, que certos hábitos ele não quer largar. É como se tivesse enraizado, é como se ele tivesse preso àquele comportamento, porque aquele hábito faz com que eu funcione melhor. Olha como nós, profissionais, identificamos as questões emocionais e comportamentais num indivíduo. Porque ele está tão apegado aos seus hábitos que ele tem uma questão metódica para enfrentar todos os assuntos, e ele acha que o mundo funciona a partir daquela mente, daquele jeito, porque daquele jeito já deu certo há 40, 50 anos na vida dele e é daquele jeito que se faz. Ele não quer largar os velhos hábitos. E realmente, quando nós olhamos para dentro, todos nós temos isso. Todos nós temos essa questão enraizada. E os traços de caráter, eles não são atrelados a esses hábitos. Eles não são vinculados a isso. Porque todos nós somos seres diferentes e nós desenvolvemos esses hábitos e esses comportamentos a partir do nosso funcionamento. E esse funcionamento traz para nós os traços de caráter como uma maneira de funcionar. Você que é profissional, você que é psicólogo, você que é terapeuta, você precisa saber disso nos dias atuais, porque as dores que os seus pacientes, seus clientes enfrentam são múltiplas e elas, quando trazem para você, elas estão enraizadas aos hábitos, aos comportamentos, e elas não querem largar. E é você que tem a responsabilidade de identificar como esse indivíduo funciona, sem mesmo ele te dizer, sem mesmo ele falar, olha, eu sou assim, eu nem choro, eu sou muito ruim, eu sou mal, eu sou isso. Essa é a perspectiva dele. Ele não sabe nem como é que ele funciona direito, é você que precisa dizer. Então, quando você mostra para ele os números, quando você mostra as porcentagens, olha, você tem cada traço de caráter, você tem essas porcentagens e é isso que determina muito dos seus comportamentos, fazendo com que você se equalize como defesa, como disse o Eric Dodson, um argumento de defesa, são as defesas que cada vez mais a gente vai identificando que precisa ser desconstruídas para que essa dor do crescimento fique cada vez mais leve, tranquilo, para que essa caminhada seja resolvida. Gente, isso é dica de ouro para você que é profissional, para você que é terapeuta, você que está clinicando todo dia
esse treinar, essa escuta, de observar todo esse cenário, é de extrema importância e o grande diferencial nos dias de hoje para os seus atendimentos, para que você tenha resultados expressivos cada vez mais e as pessoas comecem a olhar você como um profissional diferenciado. Comece a identificar como você faz isso. Como é que você consegue me mostrar aquilo que estava diante de mim o tempo todo? Porque você já treinou a sua escuta e você identificou essa autorrealização que está atrelada à dor do crescimento. Então, essa é a dica de hoje. Não deixe de compartilhar esse vídeo no máximo de pessoas que você quiser e principalmente se inscrever e dar o seu like. Foi um prazer estar aqui. A gente se encontra cada vez mais nesse canal e super abração para você que está aí do outro lado. Tchau!